E se eu te dissesse que a verdadeira riqueza não está apenas no que você faz, mas no que você ainda não descobriu dentro de si? Napoleon Hill deixou pistas escondidas, códigos ocultos que poucos perceberam. Eles não estão nas frases repetidas à exaustão em vídeos e livros, mas nas entrelinhas, onde se revela a chave para transformar pensamento em fortuna. Imagine que durante anos você esteve diante de um cofre, mas nunca soube a combinação. Esse cofre é a sua mente, e cada código que você aprender aqui será um número da senha que abre as portas para a prosperidade. A maioria das pessoas lê Hill como se fosse apenas inspiração, mas o que ele realmente deixou foi um mapa para decifrar a mente humana. Quando você ignora esses códigos, condena a si mesmo a repetir padrões de escassez. Mas quando decide enxergar, o mundo muda. Você começa a perceber que a riqueza não é sorte, não é privilégio, mas uma consequência inevitável para quem entende e aplica os princípios invisíveis que Hill escondeu em seus escritos. Hoje você vai conhecer esses códigos. Eles não são mágicos, não são fórmulas prontas. São mecanismos ocultos que já estão dentro de você, esperando para serem ativados. E à medida que cada segredo for revelado, você vai sentir que não está apenas ouvindo um vídeo, mas participando de uma revelação que pode reprogramar sua mentalidade financeira e sua visão de mundo. O próximo passo é decisivo, porque a primeira chave já está diante de você. Código da frequência mental oculta. Napoleon Hill sempre falou sobre a mente como um ímã, mas poucos compreenderam a profundidade desse conceito. Ele não estava falando apenas em pensar positivo, estava revelando que cada pensamento carrega uma frequência invisível, semelhante a um sinal de rádio que você emite para o universo. Quando você vibra escassez, atrai experiências de escassez. Quando vibra prosperidade, cria um campo magnético que chama oportunidades que parecem surgir do nada. Esse código oculto é sobre alinhar pensamento, emoção e ação. Muitas pessoas acreditam que basta imaginar o que querem, mas esquecem de que a emoção é o combustível que dá poder ao pensamento. Sem emoção, a ideia é apenas um eco vazio. Hill insinuava que quando você sente de verdade a realidade que deseja, sua mente se ajusta, como se estivesse girando o botão de uma estação secreta. É nessa frequência que a riqueza se manifesta. A chave está em treinar a mente diariamente para manter essa sintonia. Não é uma questão de sorte, é ciência da repetição. Ao dominar esse código, você perceberá que não é a economia, o governo ou a crise que determinam sua vida, mas a estação mental em que você escolhe permanecer. Agora que você entende o primeiro código, prepare-se, porque o próximo revela algo ainda mais poderoso. Como reprogramar seu subconsciente para romper crenças que te aprisionam sem que perceba. Código da reprogramação do subconsciente. Napoleon Hill deixou claro que a mente consciente é apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro poder está no subconsciente, essa parte invisível que comanda suas escolhas, seus hábitos e até o limite que você acredita merecer. Esse código oculto não é apenas sobre repetir frases motivacionais, mas sobre entender que seu subconsciente funciona como um solo fértil. Ele germina qualquer semente que você plantar, seja ela de riqueza ou de escassez. A maioria das pessoas alimenta esse solo com medo, dúvida e frases destrutivas, e depois se pergunta por que a vida não floresce. Hill revelou que o segredo está em usar a autossugestão de forma estratégica. Imagine repetir não apenas palavras, mas imagens carregadas de emoção, como se você já estivesse vivendo a vida que deseja. Essa prática constante vai hackear seu subconsciente, criando novas conexões que substituem velhos padrões. O mais impressionante é que o subconsciente não distingue entre realidade e imaginação. Se você conseguir gravar nele uma visão clara, com emoção intensa, ele começará a trabalhar silenciosamente para transformar essa visão em fatos. Esse é o código que separa os que sonham dos que realizam. E quando esse mecanismo começa a operar, você não apenas pensa em riqueza,
você passa a se mover naturalmente em direção a ela. Agora que esse código foi revelado, prepare-se, porque o próximo vai expor um dos maiores segredos da ascensão financeira, como as conexões certas podem acelerar mais do que anos de esforço solitário. Código da riqueza relacional. Napoleon Hill falava do mastermind como um princípio essencial, mas o que muitos não perceberam é que ali se esconde um código ainda mais profundo. A verdadeira riqueza não nasce apenas do que você sabe, ou do quanto se esforça, mas da qualidade das mentes com as quais você se conecta. Relações certas funcionam como alavancas invisíveis, capazes de abrir portas que jamais se abririam com anos de trabalho isolado. Esse código revela que cada pessoa carrega uma energia, uma frequência própria. Quando você se conecta com indivíduos que já vibram prosperidade, essa frequência contagia sua mente e reprograma silenciosamente seus padrões internos. Hill deixou pistas de que a soma de inteligências e energias pode criar algo maior do que qualquer indivíduo isolado. É como se duas ou mais mentes em sintonia formassem um campo magnético de ideias e oportunidades que não existiriam de outra forma. O erro de muitos é se cercar de pessoas que reforçam limitações, que alimentam dúvidas, que vibram na escassez. Esse ambiente invisível corrói sua visão de futuro. O código oculto de Hill ensina que prosperidade não é apenas conquista individual, mas um fenômeno coletivo, construído a partir da escolha consciente de quem caminha ao seu lado. Agora que você descobriu esse poder relacional, prepare-se, porque o próximo código vai desafiar tudo o que você acredita sobre planejamento e lógica, revelando por que decisões ousadas e inesperadas podem ser o motor oculto do verdadeiro sucesso. Código da ação inesperada. Enquanto muitos acreditam que o sucesso nasce apenas de planos detalhados e passos calculados, Napoleon Hill insinuava que existe um poder oculto na ação ousada, aquela que parece ilógica aos olhos da maioria. Esse código revela que a mente humana se fortalece quando é desafiada a agir sem ter todas as garantias. É nesse espaço de incerteza que você descobre forças que jamais surgiriam no conforto da previsibilidade. A ação inesperada quebra padrões invisíveis que mantêm as pessoas presas à rotina. Quando você decide fazer o que a maioria evita, o universo responde com oportunidades que estavam adormecidas. Hill compreendia que a riqueza não se constrói apenas na segurança, mas no risco calculado, na coragem de mover-se antes que todas as condições pareçam perfeitas. Esperar é o disfarce da estagnação. Agir é o gatilho que abre caminhos inéditos. Esse código mostra que cada salto ousado ativa não apenas novas oportunidades externas, mas também desperta potenciais internos. É como se você descobrisse versões suas que só aparecem quando a pressão exige coragem. O segredo é simples. Quando você age sem esperar aprovação ou certezas, você envia uma mensagem poderosa ao seu subconsciente de que é capaz. Agora que você entendeu o impacto da ação inesperada, prepare-se, porque o próximo código vai revelar um dos aspectos mais ocultos e transformadores dos ensinamentos de Hill: a capacidade de transmutar energias intensas em força criativa e prosperidade financeira. Código da transmutação oculta da energia. Poucos leitores de Napoleon Hill perceberam a ousadia desse ensinamento. Ele falava de um poder silencioso, capaz de transformar as emoções mais intensas em combustível para a prosperidade. Esse código oculto ensina que desejos fortes, frustrações e até medos não precisam ser forças destrutivas, mas podem ser transmutados em energia criativa, inovação e coragem financeira. Imagine canalizar a mesma energia que muitas vezes é desperdiçada em preocupações ou impulsos passageiros para construir projetos, negócios e ideias que geram riqueza. Hill entendia que a mente pode redirecionar qualquer emoção bruta e transformá-la em força organizada. A raiva pode se tornar disciplina, o desejo pode virar determinação, a ansiedade pode ser convertida em foco absoluto. Esse processo
É como pegar um fogo descontrolado e transformá-lo em uma chama que aquece e ilumina. Esse código também mostra por que tantas pessoas não alcançam resultados. Elas não dominam suas próprias energias internas. Quando você aprende a transmutar, não é mais escravo das circunstâncias ou dos sentimentos, mas o engenheiro que usa cada emoção como material de construção para sua prosperidade. Essa é uma das chaves mais ocultas, pois poucos têm coragem de encarar suas próprias forças interiores. Agora que todos os códigos foram revelados, está na hora de uni-los em um ponto de clareza máxima, onde você enxergará como cada um deles se conecta, formando um mapa oculto da riqueza. A união dos códigos. Agora que cada código foi revelado, é hora de perceber a verdadeira força que eles têm quando se unem. Não são peças isoladas, mas fragmentos de um mesmo mapa que Napoleon Hill deixou para quem tivesse olhos atentos. A frequência mental oculta é o sinal que você emite ao universo. A reprogramação do subconsciente é o solo fértil onde esse sinal se fixa. A riqueza relacional é a rede de energia que amplifica seus resultados. A ação inesperada é a centelha que rompe a inércia. E a transmutação da energia é a alquimia que transforma o que parecia fraqueza em combustível de prosperidade. Quando esses códigos se conectam, eles formam uma engrenagem invisível que começa a girar e, pouco a pouco, transforma a realidade em abundância. Esse é o momento em que você entende que riqueza não é acidente, mas consequência. Não é privilégio, mas escolha consciente de alinhar mente, emoção, ação, relacionamentos e energia. A revelação é clara. Nada que Napoleon Hill escreveu foi apenas teoria. Ele deixou pistas de um mecanismo profundo, esperando que pessoas como você decifrassem os detalhes. E agora que esses códigos foram revelados, você tem diante de si a chave para construir uma vida extraordinária. Prepare-se, porque o próximo passo não é apenas conhecer, é aplicar. E no próximo capítulo, você terá a oportunidade de transformar esse conhecimento em ação imediata. Chamada a transformação. Saber os códigos é apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação acontece quando você decide colocar cada um deles em prática. É nesse momento que teoria se torna vida. Napoleon Hill não queria que suas palavras fossem apenas inspiração, mas instrumentos para moldar destino. Agora é a sua vez de assumir esse papel e transformar conhecimento em movimento. Comece hoje. Escolha um código e aplique imediatamente. Se for a frequência mental, pratique visualizar sua vida de abundância sentindo a emoção como se já fosse real. Se for a reprogramação do subconsciente, repita diariamente uma afirmação que desafie sua crença limitante mais profunda. Se escolher a riqueza relacional, conecte-se de forma intencional com alguém que já vive o nível de sucesso que você deseja. Se decidir pela ação inesperada, dê um passo ousado que vinha adiando. Se optar pela transmutação da energia, canalize uma emoção intensa em disciplina e criação. A riqueza não chega a quem espera, mas a quem age. Esses códigos não funcionam quando ficam no campo das ideias. Eles ganham força quando se tornam hábito, atitude, estilo de vida. A oportunidade de mudar já está na sua frente. O que você fizer nas próximas 24 horas pode ser o início de uma trajetória que mudará tudo. No próximo capítulo, você vai receber uma mensagem final que resume a essência desses segredos e acende em você o chamado para viver em abundância sem retorno. Fechamento memorável. Os códigos ocultos de Napoleon Hill não foram criados para impressionar, mas para despertar. Eles são o lembrete de que a riqueza não nasce de truques externos, mas da ativação de forças internas que sempre estiveram adormecidas em você. Cada código é uma peça de uma senha que, quando usada, abre o cofre da prosperidade. E agora, essa combinação está em suas mãos. O sucesso não é privilégio de poucos. Ele segue padrões universais que se revelam a quem tem coragem de buscá-los e disciplina para aplicá-los.
Hill deixou pistas escondidas porque sabia que somente os verdadeiros buscadores seriam capazes de decifrá-las. Você chegou até aqui porque também faz parte desse grupo seleto. Lembre-se sempre, riqueza não é um destino, é um estado de mente, uma frequência que você escolhe sintonizar todos os dias. Os códigos estão diante de você, mas a decisão de girar a chave é unicamente sua. A cada escolha consciente, a cada ato de coragem, você prova que está pronto para viver uma vida que poucos ousam sonhar. O sucesso deixa rastros, mas apenas quem segue esses códigos ocultos encontra o caminho completo. Agora a pergunta que fica é: você vai apenas ouvir essa mensagem ou vai se tornar a prova viva de que a chave da abundância sempre esteve dentro de você?